Alô pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literários. Hoje eu vim falar daqueles livros que foram favoritados em 2024 pelo Goodreads. Para quem não sabe, o Goodreads é uma plataforma onde os leitores mundialmente utilizam para cadastrar suas leituras e também colocar ali as suas meta-leituras. Ele é como se fosse o Scooby, sabe? Só que o Goodreads eu não sei mexer, gente. Eu já tentei de mil e umas formas mexer naquela plataforma, mas eu não consigo. Mas é o seguinte, todo ano o Goodreads ele traz ali umas diversas listas para que vocês votem nos livros favoritados daquele ano. Ou seja, e eles vão fazendo diferentes gêneros, eles separam por gênero. Em 2024 já teve, né? Aí, acho que foi no final de 2023 para 2024, teve aí a votação. Teve aí diversos livros que ganharam e é claro que hoje eu vim falar desses livrinhos aqui no canal, que por sinal são alguns livros que eu tenho muita curiosidade em ler. E muitos deles, que é um bom ponto, já foram publicados aqui no Brasil e alguns já ainda vão ser ou estão em pré-venda, que isso para mim já foi um ponto maravilhoso, porque assim eu não preciso me preocupar em de procurar esse livro para ler, já que, são publicados aqui no Brasil já, né? Então, começando, gente, eu separei por gênero, foram aqueles gêneros que eu mais gosto de ler, então nesse caso são romance, fantasia, romantasia, enfim. E eu vou começar por cada um deles, nesse caso eu vou começar por romance, que é o gênero que eu mais amo de ler. E no romance teve 3 ou 4 livros que me interessaram e um deles foi o que ganhou a categoria. E o que ganhou nesse caso é um dos livros da Emily Henry, que é Nem Te Conto, que por sinal eu tenho um livro em físico aqui na minha estante, ainda está no plástico, gente, porque eu nem tirei ainda. O livro foi ganhado na categoria de romance pelo Goodreads. E é o seguinte, eu ganhei esse livro, acho que foi no Amigo Secreto do ano passado, acho que foi, gente, eu nem lembro mais. Minha memória é muito ruim. E assim, eu já li um livro da Emily Henry, que foi Leitura de Verão, gostei bastante. Eu amei demais a leitura, não favoritei, mas eu amei a leitura. E eu não li mais nada da autora, então Nem Te Conto foi um dos livros que ganhou, do Goodreads, da categoria de romance. E eu estou muito curiosa, porque eu já vi muita gente falando que esse livro é muito bom. Tanto que eu vi muita gente também falando maravilhosamente bem do seu novo lançamento, que é Uma Vida Nem Tanto, alguma coisa assim, que é uma capa laranja, vou deixar a capa aqui, gente. Vi muita gente falando desse livro também. E assim, Nem Te Conto, eu tenho aqui na estante, estou ansiosíssima para ler e espero conseguir. Fora esse, tem outro livro que também na categoria foram um dos indicados, mas não ganharam, mas foram indicados, que é Não É Amor, de Ali Hazelwood, que por sinal sou apaixonada pela escrita dessa autora, amo os livros dela, eu já li A Noiva, já li A Hipótese do Amor, tenho que ler A Razão do Amor, que está na estante, e esse que é Não É Amor, já foi lançado aqui no Brasil e eu tô muito curiosa para ler esse livrinho. Eu já vi gente assim que amaram, gente que odiaram. E tem aí o seu novo lançamento que é No Fundo é Amor, eu acho que é com algum protagonista que é de natação, alguma coisa assim. Tô curiosa para ler esse livro dela também. Na verdade, tô curiosa para ler todos os livros da Ellie Hazelwood. E é sobre isso, gente. Eu sei que não é amor, eu quero muito ler esse livro. Um outro livro que também foi indicado, que por sinal é um livro assim, ansiosíssima por mim, que eu quero muito ler esse livro, que é Uma Livraria com Aroma de Canela. Esse livro, se eu não me engano, é o segundo volume, que é uma série, E por sinal, tá tendo, essa semana aí da Book Friday, gente. Vou deixar aqui no link dessa inscrição o meu link da Amazon. Caso vocês foram comprar alguma coisa aí nessa Book Friday, por favor, compre no meu link, porque vai estar me ajudando bastante aqui pro conteúdo do canal. Uma livraria de Aroma de Canela, eu comprei esse livro, nessa Book Friday, eu comprei o primeiro e o segundo, porque estava numa boa promoção. Tanto que eu aproveitei e comprei os dois porque eu tinha um cupom de 20% na Amazon. Então, apliquei esse cupom e acabei comprando os dois por 20 e pouco, alguma coisa assim. E eu estou ansiosíssima, esperando muito para que esse livro chegue, porque eu quero muito ler esse livro.
porque é um assim que eu tô desejando muito. E já um outro livro que também faz parte da categoria de romance, que foi um dos mencionados aí, que foi um dos listados, na verdade, mas não ganhou, que é O Amor Depois da Minha Vida. Também é um livro que eu tô muito curiosa. Já vi muita gente que amaram esse livro, já vi algumas diversas opiniões, já li diversas resenhas, tanto que eu amo a capa, achei a capa maravilhosa. Então, assim, é um livro que eu tô muito curiosa também para ler. Então, assim, não sei muito do que vai a história. Eu li a resenha, mas assim, gente, a minha memória é muito ruim para me lembrar da sinopse do livro, tá? Então, assim, quero muito ler também. Então, assim, na categoria de romance, são esses livros que eu tenho muito desejo em ler e em conhecer, né, gente? Então, tô, assim, desejando muito por cada um desses livrinhos. E já na categoria de mistério e thriller, eu escolhi aqui um, dois, três, quatro livrinhos. Eles não foram o que ganharam, né? O ganhador da categoria, vou deixar aqui a capa do livro que ganhou. Mas esses foram os que foram indicados, tá? E eu tô muito curiosa para ler esses livros. Primeiro, começando com A Primeira Mentira, que por sinal eu já vi esse livro diversas vezes, que por sinal eu preciso voltar a ler livros de thriller, porque faz muito tempo que eu não pego um livro assim. Tô muito lendo mais romance, ou fantasia, ou um pouco de terror aí, mais ou menos, meio sombrio. Preciso muito voltar para esse gênero literário, porque preciso, né, de um suspense, um mistério na minha vida. Esse é um dos que eu quero muito ler. Um outro livro que é A Professora, que por sinal é da mesma autora de A Empregada. Eu espero que eu esteja certa, que eu não esteja errando, mas quero muito ler esse livro, e tanto que muita gente que leu o livro da Empregada se apaixonaram pela escrita da autora, amaram a Empregada, e eu estou muito curiosa. E eu tenho uma amiga que está literalmente fazendo uma meta ali de ler todos os livros dessa autora. Então, assim, ela praticamente leu acho que 60%, 70% de todos os livros dela. E eu, assim, corajosa. E um outro livro também que eu quero muito ler, que é O Ritual da Meia-Noite. Se eu não me engano, é da autora Lucy Follen. Eu acho que eu esteja certa ou não. Deixa eu só dar uma pesquisada. É isso mesmo, é a autora Lucy Follen, que por sinal eu já li um livro da autora, que foi A Lista de Convidados. Eu só não gostei desse livro, eu achei um livro meio mediano, né? E foi numa edição Intrínsecos que eu tenho, então o livro foi nessa edição. Eu não vou te fazer porque é, né, coleção, né, gente? Mas quero muito ler outros livros da autora, vai que algum dos livros dela eu acabe amando, acabe favoritando. E esse é um dos que estavam listados lá, que foram indicados, então assim, fiquei curiosa. Além dele, nós temos Como Desvendar Seu Próprio Assassinato. E eu estou muito curiosa para esse livro, tanto que a capa é muito interessante. Já vi esse livro diversas vezes por aí. E assim, sempre me chama a atenção por conta da capa e também por conta do título. Então, assim, esses são dos livros da categoria de mistério e thrillers que eu tenho muita curiosidade em ler. E é claro que fazem parte ali dos meus livros, né, desejados e da minha wishlist, né, gente? E já uma outra categoria que eu escolhi, que foi Historical Fiction, ou seja, ficção histórica, alguma coisa assim. Eu escolhi dois livrinhos que foram os que mais me chamaram a atenção. Um já foi publicado aqui no Brasil, que se chama As Heroínas, e ela foi a ganhadora da categoria. E é da Hannah Christie, eu acho que deve ser. Na verdade, da Christie Hannah, porque eu inverti o nome, gente. Que é da Christie Hannah. Eu tenho alguns livros da autora aqui na minha estante, porém, entretanto, não li. Na verdade, eu não li nada dessa autora, então, assim, eu já vi muita gente que lê os livros dela, se apaixonam, acabam favoritando o livro, e assim, eu preciso muito conhecer a escrita dela. E As Heroínas foi um dos livros, né, foi a ganhadora dessa categoria. Fiquei bastante curiosa para ler, tanto que a capa é muito interessante, chama atenção. E um outro livro que me chamou a atenção nas categorias, né, nesse caso, que foram indicado na categoria, que é The Book Loves Library, que por sinal não foi publicado aqui no Brasil, mas me chamou muita atenção por conta, né, do título do livro, porque temos ali livraria, livro, amante de livro,
e eu acho que vai envolver na trama desse livro, então eu fiquei bastante curiosa. Foi os 2 únicos livros, assim, da categoria que realmente me chamaram a atenção e que me fizeram, assim, aquela vontade de querer ler. E já uma outra categoria que eu escolhi, que é a romantasia, que nesse caso é fantasia com romance, né? E escolhi diversos livros que estavam nessa categoria. Foi a categoria que eu mais tive diversos livros escolhidos ali que eu tenho ali vontade de ler. Começando pelo Cidade Lua Crescente, que foi a ganhadora da categoria, que foi o 3º volume, né, da Sarah que foi meu Deus, que foi o 3º volume dessa saga aqui, da Lua Crescente. Tem os 2 livros, eu tenho o primeiro e tem o segundo. Não tem o terceiro, mas o terceiro foi o que ganhou a categoria. E assim, eu quero muito ler esses livros, né? Eu quero ler algo da Sarah J. Maas. Porém, todavia, entretanto, os livros da Sarah são calhamaço, né? Calhamaço. Ou se não, é uma série. Ou seja, uma série de 3 a 6 livros. Como o Trono de Vidro, eu tenho o Trono de Vidro na minha estante. Tenho também o Contos de Espinhos de Rosa, que é uma trilogia. Nesse caso, acabou se transformando numa bendita de uma série. Que, por sinal, tem aí o 4º e o 5º, não faço a mínima ideia, gente, eu literalmente me perdi, né, nessa questão aí do corte de espinho e roda, porque tem livros que são 3.5 e tem 4.5, alguma coisa assim, gente. Mas assim, eu quero muito ler os livros da Sarah, eu quero conhecer a escrita da autora. O 3º volume dessa série foi o que ganhou a categoria. É o seguinte, eu não sei se essa série aqui, da Lua Crescente, basicamente eu posso ler ele sem me preocupar em ler Coisas de Roda ou Trono de Vidro, porque eu não sei se passa no mesmo ali o universo desses 2 livros. Eu vou ter que descobrir isso depois. Mas esse é um dos que eu quero ler, né? Eu tenho curiosidade, tenho essa vontade. Quando eu chegar esse momento, eu vou ler. Um outro livro, nesse caso, a partir daqui, além da ganhadora da categoria, teve os que foram indicados. E um dos indicados foi Assistente de Vilão. Eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Eu tenho o 1º e o 2º volume aqui na minha estante. A autora já anunciou o 3º volume. E, por sinal, eu acabei descobrindo que isso aqui é um esquema de pirâmide. Ou seja, vai ser publicado um 4º volume. Eu acho que, na minha opinião, assim, não li o livro, mas, né, não deveria existir o 4º, mas tudo bem. Mas, pelo que parece, vai vir um 4º volume ainda da série. Assistente de Vilão é um dos que eu quero muito ler. Foi um dos indicados, né, da categoria. Além dele, teve o outro indicado que eu fiquei muito interessada, que é Quicksilver, que, por sinal, esse livro também vai ser publicado aqui no Brasil. Eu não sei por qual editora, eu acredito que seja pela editora Record. Ainda não foi anunciada para venda, eu acho que vai ser lançado no 2º semestre, porque o 1º semestre já está aí para finalizar, então estou muito curiosa para ler esse livro. E o bom é que se eu quiser ler esse livro antes, eu posso, porque, né, o livro já foi publicado em espanhol, então eu tenho ali um ponto positivo para mim nesse caso, né. Um outro livro que já foi aqui publicado no Brasil, que eu estou muito feliz por isso, que é Fantasma, também foi um dos indicados da categoria. É um livro que eu estou muito curiosa, amei a capa aqui do Brasil, que eu acho que é a mesma capa da gringa. Estou super curiosa para ler esse livro. E assim, eu acredito que eu vou amar esse livro, eu acho, né, gente? Mas é um dos meus desejados. Um outro também que eu estou desejando para ler, que é Os Jogos dos Deuses. Eu já falei desse livro aqui no canal, esse livro já está publicado aqui no Brasil. Eu quero muito a edição, né, de capa dura, com aquela, né, desenho na lateralzinha, só que o valor, né, gente, é basicamente caro, mas vamos esperar ali, né, que sabe, em alguma das promoções ali boa eu consiga pegar esse livro, como eu peguei Quarta Asa por 30 e pouco reais, né, tô saindo muito pra eu conseguir nessa esquenta aí da Black Friday. E um outro livro que também estava ali na lista de indicados, que também eu tô assim, ansiosíssima para ler, que é Uma Correnteza Sufocante. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil e foi pela editora Alt. A capa é maravilhosa e é uma das romantasias que eu tenho muita curiosidade em ler. Não só esse, mas os outros também. E os que eu tenho na minha estante,
que por sinal romantasia é um novo subgênero da fantasia, onde envolve ali fantasia e romance. Eu não sei como é descrito esse tipo de gênero, acredito que é focado mais em romance e não na fantasia, mas assim, eu tenho muita curiosidade de ler esse tipo de gênero, porque eu ainda não li, ou se eu li, eu não faço a mínima ideia, gente, porque eu não lembro, minha memória é péssima. E já uma outra categoria que só teve um único livro que me interessou, que é a categoria horror, que nesse caso seria um terror, né? E o livro que mais me chamou ali a atenção, que por sinal foi o ganhador da categoria, que é o Mais Sombrio, que é o novo lançamento, né, do King. Para quem me acompanha sabe que eu estou lendo o livro do King, que por sinal o homem parece que ele não para de escrever, é literalmente uma máquina. Eu me pergunto se esse homem dorme, porque olha, é todo dia um lançamento diferente de livro do autor. Esse é um dos livros que eu fiquei mais interessado, os outros livros que foram indicados não me chamaram atenção, mas é isso, né? Nessa categoria foi o único livro que eu mais fiquei curiosa. E já a outra categoria, que foi a que mais gostei, que se chama Debut Novel, é basicamente uma novela que teve ali seu debut, que foi um lançamento novo, né, de autora nova, de autores novos, e teve alguns livros que me chamaram a atenção, e um deles foi o ganhador da categoria, que é Como Terminar uma História de Amor, que por sinal já foi publicado aqui no Brasil. Estou muito curiosa para ler esse livro, tanto que eu já estava de olho nesse livro há bastante tempo, desde que ele saiu nas gringas. Então, assim, ansiosíssima para ler esse livro. Estou, assim, esperando, né, o preço dele abaixar para que eu possa ter ele em físico ou em e-book, né, gente? Falando dos dois, para mim, eu acho que vai ser muito bom. Um outro livro que também foi indicado, né, na categoria dessa categoria, que foi o livro das Postas, também foi publicado aqui no Brasil. Era um dos livros mais desejados por mim, de livros de lançamentos previsto aqui para o Brasil. E eu estava muito ansiosa, então estou feliz que já foi publicado. Então, pelo menos eu sei que o livro está aqui em português, eu posso ler esse livro. E um outro livro também que estava na categoria, que foi um dos indicados, e por incrível que pareça, eu tenho esse livro em casa, aqui na minha estante, que é Bem-vindos à Livraria de Hannah Dong. Estou muito curiosa para ler esse livro. Esse tipo de livro, ele se encaixa muito na ficção de cura, né? É uma nova categoria de livros, alguma coisa assim. E eu tô muito curiosa por esse livro, já tá na minha estante, acho que desde o ano passado, acredito eu. Mas eu tô muito curiosa, ele foi um dos indicados, né, dessa categoria. Então, assim, ansiosíssima para ler esse livro. E dessa categoria, debut novel, esses foram os únicos livros que realmente fiquei muito interessada, fiquei muito curiosa para ler. Então, bora para a próxima categoria, que é Young Adult Fantasy, que ou seja, fantasia de jovem adulto. Então, tive ali alguns livrinhos que eu fiquei muito, muito curiosa e desejadas para ler. Começando com o ganhador, que foi Promessas Cruéis, que por sinal eu tenho ali no meu carrinho, né? Tá ali. Não li ainda, mas espero muito conseguir ler esse ano. E basicamente é a duologia, né? Que nós temos Divino Rivais e Promessas Cruéis. Não li os dois. O bom de saber disso que é uma duologia, então não vou entrar ali no meu esquema de pirâmide. A Promessas Cruéis foi o ganhador da categoria. E um outro livro que me chamaram bastante atenção, que foram indicados, mas não ganhados, mas fiquei muito curiosa para ler, que é Of Jade and Dragon, que por sinal tô vendo muita gente lendo muitos livros aí com dragões, que tá tendo aí um boom, né, que tá nos livros ali, que todo mundo tá amando livros com dragões, então fiquei bastante curiosa, tanto que tem dragões e também porque, né, a capa é maravilhosa e me chamou muito a atenção. Já um outro livro também que me chamou bastante atenção, que é For She Is What, que por sinal eu já falei desse livro aqui no canal em algum momento, e eu acho que esse livro vai ser publicado aqui no Brasil, não sei por qual editora, mas eu acho que vai ser publicado, eu espero que sim. É uma capa que me chamou muita atenção, fiquei bastante curiosa para ler esse livro, mas pela capa, né, porque assim, a sinopse eu não li, mas a capa acaba me chamando ali a atenção só para ler. Já um outro livro que também estava aí nos indicados, que eu tenho curiosidade em ler, que é
O Histéria, A Persistência da Vida, que por sinal é o terceiro volume de Belladonna, se eu não me engano. O primeiro e o segundo já foi publicado, então o terceiro já está aí em pré-venda, tá, gente? Tá em pré-venda aí na Amazon. Tô muito curiosa para ler essa série. Eu espero que seja uma trilogia e não uma série, porque se realmente for uma série, vai ser aquele esquema de pirâmide que eu estarei entrando novamente. Mas eu tenho muita curiosidade para ler essa trilogia. Eu espero que seja trilogia, tá? E o outro livro que também estou muito curiosa para ler, que é Não Perturbe a Floresta, que foi anunciado aí seu anúncio, né, que vai ser lançado agora aqui no Brasil, que se eu não me engano vai ser pela plataforma 21, acredito eu. O livro ele já está em pré-venda ou não faço a mínima ideia, gente, mas a capa já foi, né, anunciada. Foi anunciada no Twitter que eu vi, fiquei muito curiosa, achei a capa maravilhosa. Achei a capa bem do estilo ali misterioso, sabe, gente? Então, assim, esses são alguns livros dessa categoria, na qual eu fiquei bastante curiosa e que quero muito ler. Já a última categoria, que é Young Adult Fictional, ou seja, que é aquele jovem adulto ficção de jovem adulto, né? E aqui nós temos o ganhador da categoria, que é Hardstop, o volume 5. Eu li até o segundo volume, eu tenho, se eu não me engano, até o quarto volume. Falta ler o terceiro e o quarto volume, nesse caso o quinto também, que eu ainda não tenho. Mas, né, está aí na minha lista de desejado, o quinto volume de Hardstop, que por sinal eu amo esse livro, é meu amorzinho e tô doida para ler o terceiro e o quarto. Já um outro livro também tô muito curiosa para ler, que é Se Ela Estivesse Comigo, que se não me engano é uma duologia, porque o primeiro se chama... Não, pera, me confundi, gente. Que é Se Eu Tivesse Dito a Ela, que foi o que estava indicado na categoria. E Se Ele Estivesse Comigo é o primeiro volume, porque parece ser uma duologia. E eu tenho muita curiosidade de ler esses dois livros. Já vi muita gente falando super bem do livro, então tenho muita curiosidade em ler, né? E já um outro livro também que está nessa categoria que me chamou muita atenção, que é Morte Ardently. Eu fiquei bastante curiosa por conta da capa, porque eu achei a capa maravilhosa, a capa me chamou muito a atenção. Não sei do que vai a sinopse do livro, mas fiquei muito curiosa por conta da capa. O livro eu não sei se vai ser publicado aqui no Brasil, mas, né, estarei aí de olho para saber se esse livro vai ser publicado, porque eu tô muito curiosa para ler esse livro. Então é isso, gente. Esses são os livros, né, que foram indicados aí de cada categoria, né, do Goodreads. Favorito, teve muitos outros, né, indicados, mas eu escolhi aqueles que foram que me chamaram mais atenção, ou seja, aqueles que realmente fiquei com vontade de ler. E muitos deles eu já tenho aqui na minha estante. Eu acho que eu vou começar um projetinho de querer ler os livros desses favoritários de 2024. Eu espero muito conseguir e que dê certo, né? Torcendo aí pra mim. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí no comentário qual desses livros aí que foram favoritados de 2024 vocês ficaram curiosos, que vocês querem ler. Comente que eu quero muito saber. Também, né, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque vocês vão estar me ajudando muito. Se inscrevam muito mesmo, de fato, aqui no canal, porque eu quero muito chegar a 500 inscritos aqui no canal esse ano, torcendo muito para eu conseguir. Ou se não conseguir, não tem problema, tem ano que vem aí, né, para eu conseguir bater essa meta. Mas também, né, quase esquecendo de... Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre por lá, tô sempre ativa. Mas é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo!